Hoje, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, pode ser afastado do cargo. Andrei Kampf esclarece tudo pra gente. O presidente corintiano se defende. Eles esperam uma fraqueza, eles esperam um momento atrás de carniça. A oposição ataca. Ninguém quer poder, quem quer poder é ele, que está se mantendo no cargo a custo de negociações inconfessáveis. A oposição traz à tona mais uma acusação. O atual diretor financeiro do Corinthians, Hemerson Piovesan, em documento entregue ao conselho do clube, diz que o balanço de 2014 foi maquiado e que tal prática contábil produziu um superávit de mais de 230 milhões de reais, quando, na verdade, houve um déficit de pouco mais de 97 milhões. Em matéria de governança e transparência, esse presidente é um absurdo. Apesar do balanço ser da gestão anterior de Mário Gobi, a oposição entende que a atual direção tem responsabilidade solidária. Para isso, se baseia nas regras do Profut, um programa de financiamento do governo federal a que o Corinthians aderiu. Entre outros artigos, o 4º da lei fala em afastamento imediato de dirigente que praticar ato de gestão irregular ou temerária. O Profut é de 2015, as contas de 2014. Para este advogado, mesmo com balanço sendo anterior ao Profut, se um dirigente tiver conhecimento de alguma fraude e não tomar as medidas cabíveis, ele pode ser penalizado. E a lei ainda especifica o que são os atos irregulares ou de gestão temerária e, dentre estes atos, temos a não informação transparente, correta e adequada dos atos de gestão e aí podemos incluir, sem dúvida nenhuma, as demonstrações financeiras, as informações financeiras, os balanços. O Globo Esporte apurou que o Corinthians já tem um caso sendo analisado pela APFUT, a autoridade pública de governança que fiscaliza as regras do Profut. Se for punido, entre outras penas, o clube pode ser excluído do programa de parcelamento de dívida com o governo federal, hoje de cerca de 186 milhões de reais. A questão jurídica é tão grave que desencadeou uma crise política. Hoje à noite, o Conselho do Corinthians decide se leva para o sócio um pedido de impeachment contra o presidente Roberto de Andrade. E tudo começou com um estacionamento. São 2.800 vagas e um negócio milionário e polêmico. O fundo de investimento que administra a Arena Corinthians celebrou um contrato de locação de espaço para estacionamento com a empresa Omni Group. Pelo contrato, a empresa iria alugar o espaço mediante o valor mínimo anual de R$ 1.350.000. O primeiro problema: o contrato foi celebrado no dia 10 de janeiro de 2015 e assinado também por Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Roberto só assumiu a presidência 27 dias depois, no dia 7 de fevereiro. O segundo problema: naquela data, a Omni não tinha documentação adequada para administrar estacionamento, portanto, era irregular. O Corinthians é anuente no contrato, eu não sou o contratante do serviço. A Arena Corinthians é administrada por um fundo que tem 3 cotistas: a BRL Trust, a Odebrecht e o próprio Corinthians. Na semana passada, o fundo rompeu o contrato com a Omni, que seria de 10 anos e durou pouco mais de 2. Em depoimento à polícia na última quarta-feira, a dona da Omni, Marta Alves Ravalho, disse que todos sabiam que a empresa não era habilitada para operar estacionamento e foi o clube que solicitou isso para ela. Hoje, o Conselho decide sobre o andamento do processo de impeachment de Roberto de Andrade. Se é difícil saber quem vai vencer no voto, já se sabe quem fatalmente vai perder nesse jogo: o Corinthians. Se o Conselho der andamento ao processo de impeachment hoje à noite, Roberto de Andrade será afastado. André Oliveira assumirá temporariamente. E em 30 dias, os sócios serão chamados para votar se o presidente irá ou não perder o cargo. Sobre as denúncias, nós procuramos Marta Ravalho, dona da empresa do estacionamento, mas ela não respondeu às mensagens. Já Hemerson Piovesan diz que não refez o balanço porque não tinha segurança nos números.